de a Aline começar, a gente gostaria mais uma vez de agradecer a presença de vocês. O GG Passo Fundo tem se preocupado, né, bastante com algumas discussões com relação ao acesso e ao manuseio de tecnologias perante todo esse cenário, né? Então, isso tem se intensificado ainda mais. E nós temos tido trocas com diferentes pessoas de diferentes lugares, né? Sejam do Rio Grande do Sul, sejam de outros estados. E isso tem tornado assim os nossos encontros cada vez mais ricos, né? E uma das propostas que nós pensamos, então, no meio de todo esse cenário, era, então, nos unir ao Meninas Digitais, né? Que é um programa que incentiva, então, mulheres a explorarem, né, o seu desejo de estarem na área da computação e da tecnologia. Eu não sou formada, né, nem em sistemas de informação, ciência da computação, nenhuma área dessas, né? Eu sou pedagoga. Sou casada com um cientista da computação, então já tenho certa proximidade com a área. Mas eu acho que é muito importante a gente ter momentos assim para conversar sobre, né? Isso e pensar, né, de que forma a gente pode estar motivando mais mulheres a estarem nessa área. E aí, como sugestão do professor Adriano, né, e olhando tudo que a Aline faz, né, lendo um pouco sobre a Aline, eu pensei, que belo início a gente terá, né? Iremos, então, começar o nosso encontro em parceria com Meninas Digitais, então, com a Aline, que vai falar sobre as mulheres na computação. E o que a gente quer, o que a gente gostaria, assim, é que não seja apenas uma fala, mas que a gente possa estar juntos construindo, né? Que a gente possa tirar as nossas dúvidas, ir conversando, para tornar esse momento ainda mais importante, certo? Então, Aline, é contigo, e a gente vai estar aqui conversando. Eu vou compartilhar uma apresentação aqui que vai servir de apoio visual para a nossa conversa. Como a Carol falou, tem alguns momentos assim que seria muito legal se a gente pudesse trocar algumas ideias, fazer uma coisa um pouco mais interativa, para não ficar só eu falando, tá? Então, deixa eu só compartilhar aqui. Daí vocês me avisam se está aparecendo. Apareceu? Porque eu não consigo... Ah, tá, agora tá. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, esse convite da Carol e das demais organizadoras do GG Passo Fundo, junto agora com Meninas Digitais. São dois projetos que eu conheço bastante, tanto o GG quanto Meninas Digitais. Eu fiz parte do GG daqui de Porto Alegre, ele está retomando agora, eu estou vendo se eu retorno a ele, porque eu fiz parte de uma época que a gente fez muitas ações, e foi muito legal, assim, o engajamento, e aí, por vários motivos da vida, os caminhos foram se indo para outros lugares, e agora tem um pessoal retomando, assim, então é uma iniciativa que eu acho muito importante, muito interessante, de compartilhamento de conhecimento e incentivo, né, a capacitação de todos nós, professores, por outros professores. Então, essa questão de trocar, né, quem sente na pele, ajudando quem sente na pele. Aproveitando, assim, que a gente está em uma quantidade legal de pessoas, assim, eu queria ver, até para saber com quem que eu estou falando e tal, né, a questão de linguagem, se vocês pudessem falar rapidamente se são professoras, ou querem ser, ou vão ser, enfim, qual a formação e área de atuação seria legal para a gente ter essa visão geral. Então, não sei se a Ariane pode começar ali, vai por ordem alfabética. Pode ser sim, Aline. Bom, então, a minha formação inicial é matemática,
Aí depois eu fiz mestrado em educação e agora estou no doutorado em estudo de ciências e matemáticas. Mas no mestrado eu já fui para a área da computação e trabalhei em cima do desenvolvimento do raciocínio lógico na programação de computadores. Então, fui para a área das tecnologias, assim como a Carol falou, eu não sou da área, mas atuo e gosto muito desse lado. Hoje eu sou professora no ensino médio, coordenadora do ensino médio e professora na graduação também. Então, eu estou em várias frentes aí. Em várias áreas, legal. Beleza. A Carol, então, já é pedagoga, né? E atua no Bileb. Tá com áudio, Isso. Eu sou pedagoga, então, fiz mestrado em educação, estou me especializando em neuropsicopedagogia, e o meu mestrado em educação, ele foi voltado, então, para programação de computadores com crianças de educação infantil, né, através do Scratch Junior. Uhum. E atualmente trabalho, então, no Bileb, que é um espaço disruptivo, né, é algo à parte de um ensino formal, mas que tem tanta potência quanto um ensino formal, e trabalho também com um 4º ano numa escola particular. Celine? Então, eu sou pedagoga, eu iniciei o mestrado agora, nesse semestre, então é tudo bastante novidade. Eu faço parte da linha de pesquisa 2, então é processos educativos e de linguagem. E então, agora que eu estou me inserindo nesse contexto das tecnologias e da computação, e eu vejo o quanto é importante na educação essa temática, né? Então, eu decidi participar do grupo. O professor Adriano, né, nos deu a sugestão, eu gostei do tema, e eu acredito que conhecimento e informação nunca é demais, né? Então, é isso aí. Exatamente. Eliane? Oi. Que eu tô um pouquinho gripada. Boa noite, né? Meu nome é Eliane, sou formada em matemática e o ano passado eu terminei o mestrado profissionalizante em matemática Profimate e sou professora da rede estadual e municipal aqui no interior da Bahia, em Conceição de Jacuípe. Fiamma. Eu sou a Fiamma, sou formada em letras, português, inglês e literatura pela UPF. Fui da primeira turma de especialização do IFSU, em linguagens e tecnologias na educação, e foi aí que eu me apaixonei por essa área, né, da tecnologia. E atualmente, então, estou fazendo mestrado em linguística aplicada aqui na URGS, e o meu trabalho também é voltado à área da tecnologia, do desenvolvimento de um curso online, e sou professora no programa de português para estrangeiros da URGS. Então, tenho trabalhado com português língua estrangeira. Isso aí. Beleza. Luizete? Olá, eu sou formada em Ciência da Computação pela UPF. Tenho especialização em tecnologias digitais na educação. Sou docente na área de tecnologias educacionais há mais de 20 anos. Sempre trabalhei nessa área. Trabalho aqui em Passo Fundo, já dei aula em 3 instituições particulares. No momento, trabalho numa instituição particular à tarde, e de manhã e à noite eu trabalho para o projeto inovador da Educa Digital da SEDUC RS. Eu sou tutora do programa, auxiliando os professores do Estado. Que ano que tu se formou na UPF em computação? Me formei junto com o Adriano, em 98. Ah, tá. Não, que eu também sou formada pela UPF, mas então... O Adriano foi meu professor, né? E tu dá aula de computação nas escolas? Sim, sempre dei aula de informática. Agora, já dei aula para ensino fundamental 2, ensino médio, curso técnico também. E agora eu estou trabalhando só com educação infantil e ensino fundamental 1. Apaixonada nesses últimos 10 anos de trabalhar com crianças, né? Com pequenos. É muito legal. Trabalhei também numa obra social 4 anos com crianças de
de risco de rua, né? Foi muito gratificante, algo fantástico. Chegou mais duas colegas aqui, a Andriele, se quiser se apresentar rapidamente, só falar a tua formação, tua área de atuação. Se quiser, né, a gente está aproveitando compartilhar um pouco aqui. Sim, boa tarde a todos. Eu sou a Andriele dos Santos, eu sou formada pela UPF em matemática, fiz a minha especialização também em matemática aplicada, e atualmente eu sou cursante do curso de pós-graduação do ensino de ciências e matemática, também pela UPF. Trabalho na educação básica há 14 anos já, e por enquanto estou só nessa área, assim, só trabalhando com ensino fundamental 2 e ensino médio. Beleza. E a Idete, que entrou agora há pouco também, se quiser falar da sua formação e atuação, compartilhar com a gente. Ok. Então, eu sou formada, graduada pela UPF também, mas em letras, na área de letras. E trabalho em escola desde primeiro ano até ensino médio, mais com orientação educacional, e sempre fui muito ligada à área da computação, essa área eu fui sempre muito ligada e sempre busquei informação também. Eu gosto muito. Que legal, a gente está com um grupo bem diverso aqui. Tem só a Luizete, então, que é minha colega de computação, mas todas vocês têm alguma relação, né, já prévia com a computação. A gente vai poder trocar umas ideias, assim, de como essa relação começou, porque assim como eu e a Luizete, a gente fez a formação na graduação, não sei, eu entrei com 18 anos, então a gente teve essa trajetória mais cedo, né, e muitas pessoas acabam entrando um pouco depois, e as experiências anteriores delas só agregam a esse processo, né. E então, o que eu vou trazer um pouco para vocês aqui, assim como todas se apresentaram, eu vou me apresentar um pouquinho, falar um pouco da minha trajetória, até para vocês entenderem de que ponto que eu falo, porque existem várias trajetórias de mulheres na computação. A minha trajetória, eu posso dizer que eu tive boas oportunidades, aproveitei essas oportunidades e tive alguns privilégios também, como, por exemplo, eu não tive nenhum empecilho, por exemplo, do meu pai e da minha mãe, quando eu disse que eu queria fazer computação. Isso já é uma grande coisa, porque a gente sabe que muitas mulheres, quando definem que querem ir para a área de TI, acabam tendo essa discordância em casa, não é a expectativa dos pais, e eu acabei tendo um super incentivo, assim, então isso já foi algo que me ajudou muito nesse processo. E aí eu vou falar um pouco da minha trajetória rapidamente, e depois a gente vai ver um pouco de um histórico, assim, para a gente perceber como, na verdade, a presença feminina na TI, ela é algo que existe desde muito tempo, porém, dos anos 80 para cá, teve uma mudança por questões culturais, de paradigma, e como a gente está conseguindo começar a retomar essa presença feminina a partir de projetos justamente como o Meninas Digitais e vários outros projetos e iniciativas de incentivo à aproximação das mulheres para a área de computação, não necessariamente para que elas trabalhem ou façam a sua formação completa na área de computação, mas para que elas estejam tão qualificadas e preparadas para atuar nisso e encorajadas, principalmente encorajadas a trabalhar nisso, quanto os meninos, os rapazes que já são muito encorajados desde muito cedo, né? Então, essa é um pouco da trajetória que a gente vai ver. Então, basicamente, eu sou formada em Ciência da Computação pela UPF, fui orientanda de iniciação científica do Adriano Teixeira, depois eu fui orientanda de TCC dele também, então eu me formei em 2006, fiz computação de 2002 a 2006, e vim para Porto Alegre para fazer um mestrado. Teoricamente eu vinha só para fazer um mestrado e voltaria para Passo Fundo, mas daí as oportunidades foram surgindo, fui gostando, de certa forma, eu gosto muito de Passo Fundo, tá, mas fui vendo oportunidades aqui de me desenvolver, e fui ficando, e estou aqui há 13 anos. E agora, desde 2018, eu estou fazendo doutorado em informática na educação,
E toda essa minha trajetória, ela é um pouco multidisciplinar, então, muitas de vocês disseram que começaram em uma área e acabaram chegando na computação de alguma forma, né? A minha foi um pouco ao contrário, eu comecei na computação, mas eu acabei indo para a área de comunicação, tecnologias e educação, e é algo que eu sou muito apaixonada, então, com certeza, assim, a informática e a educação é a coisa que eu mais gosto, mais ainda do que a computação pura, assim, né? Eu acho muito mais interessante ela aplicada em um cenário e vendo a transformação que pode acontecer a partir disso, né? Então, essa é a minha formação, a questão mais formal, acadêmica. Eu sou sócia fundadora de uma consultoria de educação, depois eu falo um pouco melhor para vocês, que é a Gets Done, e eu trabalho há 12 anos como professora também, trabalho mais na graduação e especialização, trabalhei até o ano passado na faculdade Senac, já trabalhei em outras instituições também, fui professora substituta no Instituto Federal, na URGS, aqui em Porto Alegre, Caxias do Sul, na PUC, coordenei alguns projetos de inovação também, voltados para o desenvolvimento tecnológico, e também orientei alguns trabalhos de conclusão, e as minhas áreas de atuação hoje em dia, elas estão bem centradas na questão de trabalhar com metodologias ativas de educação, avaliação por competências, gamificação, métodos ágeis mais aplicados à gestão de equipes, e dentro do doutorado, o que eu estou estudando é personalização de aprendizagem, learning analytics e gamificação. São áreas que eu gosto de trabalhar bastante, e bem multidisciplinares, assim, então eu sempre gosto de conversar e tratar com pessoas de várias áreas, porque eu sempre aprendo muito, acho que hoje a gente vai ter uma oportunidade de trocar boas ideias. Então, assim, eu queria que vocês colocassem no chat ali, ou que vocês falassem mesmo, como a gente não está em uma quantidade muito grande, mas talvez fique mais fácil botar no chat, quais são os termos que surgem para vocês, assim, quando vocês pensam em computação? Que tipo de associação vocês fazem com computação, com programação? Ó, você botou educação. Para mim é raciocínio. Acho que a gente tem que ter um raciocínio lógico, uma sequência a seguir. É isso que me vem na cabeça. Raciocínio, sim. Criatividade, a Elis colocou ali criatividade. Lógica, sim. Que mais? Não tem resposta certa e errada, é mais para a gente ver mesmo essas associações diretas. Então, assim, pensei em computação, o que eu pensei? Facebook, pensei celular, pensei algoritmos, ó, fazer aplicativos, descrever passo a passo, criatividade, agilidade. Bem legal. Vocês podem continuar falando enquanto eu vou avançando aqui. Por que eu faço essa pergunta, assim, quando eu vou falar sobre esse assunto? Porque eu percebo que as respostas, elas vão mudando de acordo com o perfil de quem está participando e de acordo com os anos. Então, essa palestra aqui, com alguns ajustes, né, mas eu já conversei com outros grupos de mulheres em outras ocasiões, e algumas com um perfil um pouco diferente, pessoas, já conversei com adolescentes que estavam ainda no ensino médio, estavam pensando em seguir que área seguir na sua formação, e as respostas, às vezes, elas estão muito associadas a uma falta de coragem de trabalhar como se fosse, de seguir para essa área, como se fosse, assim, a computação é algo que demanda que eu saiba muita matemática, que eu seja uma pessoa muito introvertida. Basicamente, a ideia que se tem, muitas vezes, é que, como culturalmente a gente está cercado de estereótipos, né, se tem ainda o estereótipo de que os profissionais da tecnologia, de computação, eles são o nerd, o geek, a pessoa que é muito introvertida, que não tem habilidades sociais, que é um gênio do raciocínio lógico e da matemática, trabalhando sempre com um processo de que é necessário ter algumas habilidades, algumas questões mais comportamentais que definam
esse estereótipo. Basicamente, então, as pessoas pensam que precisa ser introspectiva, tímida, nerd. Isso está mudando hoje em dia, mas o estereótipo é esse. Até eu dou a dica de assistir essa série, que vocês talvez já tenham ouvido falar, é uma série que se chama The IT Crowd, que é uma série inglesa que fala sobre essa vida de tecnologia, mas com uma visão bem assim dos anos 2000, tá? Uma visão bem estereotipada, de 2 estereótipos específicos, e eles são basicamente 2 caras muito nerds, que têm poucas habilidades sociais, e é colocado, junto com eles, então, uma mulher que vai fazer o papel de relações públicas deles, vai ser a gestora deles, como se, então, os rapazes, eles são muito inteligentes, da área de TI, sabem resolver tudo, mas têm poucas habilidades pessoais, e a mulher tem muitas habilidades pessoais, mas não sabe nada de tecnologia. Então, a gente é muito culturalmente, a gente absorve muito esses estereótipos culturais, de que a mulher acaba sendo muito boa em algumas questões, e os homens muito bons em outras questões. E isso é a vida toda, né? Inclusive, até hoje, a gente ainda tem esse tipo de reforço. Tem essa outra série aqui, que é o Silicon Valley, ela é bem mais nova, ela é de 2012, eu acho, e mesmo assim o que a gente vê aqui são 5 homens, é uma série muito boa, tá? Ela é bem estereotipada também, mas é uma série bem legal. São 5 homens que abrem uma startup, e essa mulher que aparece ali, ela não entende nada de tecnologia, mas ela é a pessoa que entende da parte de negócios, que faz todas as negociações financeiras. Mais uma vez, a lógica de que esse rapaz aqui, eu não sei se o meu mouse está aparecendo para vocês. Aparece? Sim, aparece. Sim. Então, esse rapaz aqui, ele é o líder do grupo, completamente sem habilidade social, pouquíssima habilidade social. Esse aqui meio que abandonou a programação e é o porta-voz da equipe. Esse aqui também super nerd, estereotipado, daí tem um cara um pouco mais assim, rock and roll, e esse aqui o estrangeiro. Então é muito estereotipado, são 5 homens, e essa mulher é a que faz o meio termo da situação. Então, mais uma vez, a gente acaba tendo esse estereótipo de programação é para homens, computação é para homens, e as mulheres, elas vão trabalhar, quando vão trabalhar na área de tecnologia, elas talvez vão se interessar por design ou por análise de negócios. Isso é um estereótipo, isso não é uma realidade, tá? Então, essas 2 séries, apesar de tudo isso, elas são bem divertidas, eu recomendo que vocês assistam, quem não assistiu ainda. E aí, tem eu aqui, tá? Mudei bastante, mas as bochechas continuam. Com 6 anos, em 90, eu gostava muito de máquinas de escrever. Meu pai trabalhava no Jornal Nacional, em Passo Fundo. Acho que a maioria aí é da região de Passo Fundo, conhece o Jornal Nacional, o Nacional, né? E ele trabalhava, então, e eu gostava muito de ir lá e ficar mexendo nas máquinas. Então, eu já gostava de ficar digitando, mas nessa época aí eu nem tinha acesso ao computador, né? Não era uma realidade para mim. Eu gostava muito de dançar, então eu dancei por muitos anos. Na UPF, até o ano passado, eu acho, existia um grupo de dança chamado TANS, não sei se vocês conheceram. Eu fiz parte desse grupo durante a faculdade toda, fui bolsista e tal, e eu dancei dos 7 anos até os 25. E o que isso tem a ver, né? Tem a ver que a minha ideia, quando eu era criança, era ser bailarina. Eu até pensei em ser dentista em alguns momentos, queria ser professora de dança e bailarina. Mas, assim, ser bailarina não sei se alguém já dançou aí, mas não é uma carreira muito fácil. Mas eu sempre gostei muito de dançar, então, assim, era o meu desejo. Só que, em 98, na escola que eu estudei no Colégio Notre Dame, estudei numa escola muito boa, assim, a minha família não tinha tantas condições financeiras, mas eles sempre priorizaram o estudo, então eu estudei praticamente minha vida toda no Notre Dame, e esse era um colégio que até hoje é muito bom, né, e tinha computadores lá, então em 98 eu já tinha acesso aos computadores na escola, não tinha computador em casa, não era uma coisa barata de se ter em casa, e começou a ter a possibilidade de acessar a internet
na escola também, então a gente podia reservar um horário nas segundas-feiras apenas, da 1 até as 5, e só podia reservar 1 hora, para todo mundo poder usar. E eu reservava toda semana, ficava direto, então meio-dia acabava a aula, comia alguma coisa lá no barzinho da escola, e reservava o horário da 1 hora até as 2, levava disquete para guardar as coisas que eu tinha feito. Basicamente, a desculpa era que eu ia fazer alguma atividade de aula, mas eu acessava site dos Backstreet Boys, que estavam na época, né, quem é da minha idade aí vai lembrar, e outras coisas. Então, eu comecei a perceber que isso era muito legal, e comecei a gostar tanto quanto eu já gostava de dança. E aí, os meus interesses começaram a ficar bastante fluidos. Então, eu gostava muito de dança, eu gostava muito de tecnologia, e aí já estava na dúvida, será que eu quero ser da área de dança mesmo, ou será que eu vou para a área de tecnologia? Mas eu não via, assim, a tecnologia como algo muito acessível, não por eu ser mulher, mas por eu não ter acesso mesmo em casa. Eu não tinha computador em casa, não tinha internet em casa, né? O que aconteceu, e que foi muito impactante, e por isso que eu digo que, e eu trago esse gancho aqui, e que nós todas aqui que estamos trabalhando na área de educação, a gente pode ter um papel muito relevante, é que em 98 já, eu tinha uma professora de computação, por isso que eu perguntei se a Luizete era professora de computação, porque eu tive uma professora de computação, eu lembro o nome dela, era Lolita Rockenbach, eu acho. Ela, tu conhece ela, Luizete? Sim, eu sou pro agora do Notre Dame, eu entrei no lugar dela. Legal, que massa, então, ela foi minha professora, e eu achava sensacional o quanto ela tinha uma desenvoltura com aquele computador, e ela entrava nas coisas, e botava aqueles comandos, e já sabia o que ia acontecer, e eu achava aquilo sensacional, e eu começava a perceber, olha, porque para mim, naquela época, realmente eu não tinha essa noção, assim, é coisa de homem, coisa de mulher. Mas o fato de eu ter visto ela desde cedo lá, fez com que eu encarasse aquilo com uma naturalidade. Ela eu admirava ela por ela saber de computador, não por ela ser uma mulher que sabe de computador. E isso foi muito interessante, porque então, em 98 eu estava na 8ª série, a partir do primeiro ano eu ia falar segundo grau, né, gente, né, que eu sou da época do segundo grau, do ensino médio, eu comecei a pensar seriamente, assim, o que eu iria fazer. Então, começam aqueles do Notre Dame, não sei se até hoje eles têm, mas tinha aqueles simulados, simulados internos, né, para vestibular, e aí eu lembro que no primeiro ano, eu fiz para secretariado executivo, porque a minha mãe ficou dizendo que poderia ser uma boa coisa, porque muitas multinacionais estavam chegando em Passo Fundo, e blá, 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 eu fui meio que pelo que minha mãe falou. Mas no segundo e no terceiro ano, eu fiz para computação, internamente, porque eles faziam essa lógica. E aí eu comecei a pensar mais seriamente, quando começou a história ali de pensar no pré-vestibular, e daí, naquela época, só tinha a UPF também, né, e a UPF com certeza era melhor também, então eu vi que tinha computação, e acabei não pensando muito assim, e pensei, vou fazer computação e vou dançar como uma coisa a mais. Então eu entrei no grupo de dança da UPF, e antes disso, só tem uma coisa também que foi muito importante, em 99, o meu pai abriu uma gráfica, ele continuou trabalhando no Nacional, mas abriu uma gráfica pequena, assim, de bairro, e ele comprou um computador. Então, foi a minha alegria ele ter comprado ele ter aberto essa gráfica, porque ele comprou o computador finalmente que eu tanto queria. Eu comecei a mexer no computador, assim, a ter mais familiaridade por ter em casa, mas ao mesmo tempo eu tive um emprego, no caso, foi meu primeiro emprego, porque aí o meu pai me contratou lá uma pessoa para me ajudar a aprender a diagramar. E aí eu diagramei durante muitos anos, até quase o fim da faculdade, muitos panfletos, jornais, revistas da gráfica do meu pai. Isso fez com que eu tivesse uma familiaridade legal com questões de design, estética, diagramação, que acabou sendo algo que também impactou na minha vida, já vou explicar por quê. E em 2000, finalmente, o meu desejo se realizou, que era ter internet em casa, porque até então eu tinha o computador até, mas não tinha internet.
A internet era discada, né, ainda, para mim, pelo menos. Eu sei que alguns colegas mais ricos já tinham a DSL em casa em 2000, mas eu não tinha, eu era ainda internet discada. Então, tinha toda aquela espera, aquelas coisas. E essa revistinha, isso aqui não é meramente ilustrativo, tá? Isso aqui é meu mesmo, que eu comprei lá nessa época. Então, em 99 ou 2000, eu lembro que eu adquiri essa revistinha lá na Revisteira Central, depois era Ramires, e que agora eu não sei, acho que não tem mais a Revisteira Central em Passo Fundo. Comprei na Revisteira Central e comecei a fazer os primeiros códigos que nem eram de programação, né, porque HTML não é uma linguagem de programação, mas na época eu também não sabia. Para mim já era uma grande coisa estar fazendo algum código em HTML. Aprendi muita coisa nisso. Essas alturas eu já estava, então, pensando em fazer computação para valer, então eu já estava muito empolgada, mas eu pensava que a computação era assim, eu ia trabalhar fazendo sites. Eu não tinha muita noção do que era a faculdade de computação, porque não era uma coisa que se falava com adolescentes naquela época, né? Nem com os meninos, nem com as meninas, era muito exploratório. E aí, então, em 2002, eu entrei na faculdade de computação, me formei em 2006, no final de 2006, aqui estão alguns dos meus colegas, e eu sempre gosto de colocar essa imagem aqui, porque a minha turma, ela foi bem atípica. A gente tinha 7 meninas se formando, entre 25 formandos, o que é bastante, porque eu não sei na época da Luizete quantas meninas se formaram, mas não é tão comum, até hoje, não é tão comum, dos anos 80 para cá, mulheres se formando em computação. Mas então, fiz a minha graduação, terminei continuei no grupo de dança, então eu consegui conciliar as duas coisas que eu gostava muito, porque eu continuei nesse grupo de dança. Olha aí, a metade era mulher, que legal, mas vê como muda, né? Em 2006 era um quarto. E depois fiz o mestrado em comunicação e informação, e depois virei professora, de verdade, fui dar aulas, pesquisadora, consultora, enfim, fiz muita, muita coisa. Por que eu trago esse retrospecto aí? Não é para dizer, nossa, olha só que maravilhoso, não tem nada a ver. É que eu acho que é interessante ver como várias áreas várias coisas que eu passei nesses anos todos. Então, a computação, ela me trouxe autonomia para desenvolver os projetos tecnológicos. Então, embora hoje eu não trabalhe mais aprofundadamente na área tecnológica de, por exemplo, desenvolver, programar, é uma habilidade que eu ainda tenho e que me ajuda a criar projetos tecnológicos. Então, embora eu não seja uma programadora, a habilidade que eu tenho com computação me ajuda a pensar soluções nessa área, além de ensinar também, que eu dei aula de programação há muitos anos. A diagramação em arte final, ela me deu muitas ideias de noções de design, desenvolvimento de interfaces, e hoje na minha consultoria, por exemplo, eu mesma faço a nossa página, customizo o nosso Moodle, enfim, faço os nossos cards. Eu tenho essa possibilidade de fazer isso por causa dessa experiência que eu tive, que não tinha nada a ver com computação, não tinha nada a ver com dança, né? A informação em comunicação, e no mestrado me trouxeram uma visão mais, assim, das questões de colaboração online. Isso eu comecei a desenvolver muito com o Adriano Teixeira, porque eu era bolsista dele e a gente trabalhava num projeto de capacitação de professores. E a dança, as artes, enfim, elas me trouxeram também uma visão um pouco mais humana das tecnologias, então eu realmente sempre gosto de pensar nesse lado mais humano. E a educação, ela acabou se tornando, para mim, assim, a minha maior motivação e propósito de vida, assim mesmo. Eu tenho certeza que eu não quero sair da área de educação nunca mais, assim. Então, todos esses conjuntos de coisas, eles acabaram me proporcionando as coisas que eu faço hoje. E aí eu trago isso porque eu acho muito legal as trajetórias que a gente acaba tendo. Então, vocês, quando estavam relatando a formação que vocês tiveram e como vocês chegaram na área de tecnologia, como eu falei antes, eu fui ao contrário. A Luizete também, né?
A gente começou pela computação, embora eu tenha começado lá pela dança, digamos assim, mas a gente começou pela computação e foi indo para outras áreas, porque no final das contas, a computação, ela não é um fim, assim, ela é um meio, né, de ser aplicada em outras áreas, por isso que ela, em convergência com outras áreas, se torna muito mais rica. E aí eu queria fazer um desafio para vocês agora, diante dessa questão, tá? Queria que vocês falassem ou escrevessem aí 3 nomes de homens e 3 nomes de mulheres importantes na área de tecnologias e negócios. Vamos ver, isso é desafio mesmo. Não pode procurar no Google, tá? É escrever aí. Vamos ver se vocês conseguem pensar. Vou dar um minutinho. Sem procurar no Google. Isso é muito legal, eu fiz dei uma palestra na ESPM o ano passado, sobre esse assunto, e as pessoas ficaram me olhando, era presencial, né, as pessoas ficaram me olhando com uma cara assim, do tipo, tá, escreveram os homens e depois ficaram, mulher, tecnologia, tem aquela, mas eu nem sei o nome dela, né, aquela coisa que a gente fica tipo... olha aqui, ó, a Lisete votou Aline, Carol e Ariane. Muito obrigada aí pelo importante, muito obrigada, agora eu gostei. O que eu quero trazer com essa questão é que, até para mim, as primeiras vezes que eu passei a pensar sobre isso, era muito mais fácil sempre falar nome de homens, rapidamente, assim. Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg. Pá, nem pensei direito. E 3 mulheres, daí tu fica... pois é, eu sei que tem uma lá que é CEO, era CEO da Yahoo e foi para outro lugar, e muitas vezes a gente nem sabe, porque a gente é tão absorvido por nomes masculinos na área de tecnologia, pela mídia, pela cultura mesmo, que o nome das mulheres acabam ficando um pouco encobertos. Mas elas existem, né? Nós aqui, eu achei lindo que vocês colocaram, amei que vocês colocaram nós todas aqui. Eu acho que esse é o caminho de se considerar realmente mulheres importantes na área de tecnologia, porque a gente acaba pensando, sempre aqueles caras que estão fora da curva e que tiveram também muitas oportunidades. Eu comecei dizendo que eu reconheço completamente que eu tive muitos privilégios, o fato do meu pai e da minha mãe não interviram na questão da minha escolha na tecnologia, não é algo comum. A possibilidade de eu ter estudado numa escola muito boa, que já tinha computação desde cedo, não é uma realidade de todo mundo. Então, realmente, eu não posso pensar em todas as outras mulheres da área de tecnologia pela minha experiência. Por isso que eu trago a minha experiência e ressalto que eu tive alguns aspectos que me ajudaram muito. E para a gente pensar também de que forma a gente consegue fazer esse papel de ajudar, né, também. Então, assim, a Elis Regina botou aqui a Ada Lovelace, exatamente. A Ada é uma que a gente sempre vai ter que exaltar, ela é considerada a primeira programadora real oficial da história, tem toda uma história, né, comprovada, enfim, de que ela, junto com o Charles Babbage, que fez a máquina de calcular analítica, ela que construiu a lógica disso, que naquela época não se chamava algoritmo, né, mas que, trazendo para os tempos da computação dos últimos 100 anos, enfim, mais moderna, a gente pode sim considerar um algoritmo, ela que desenvolveu a lógica. Então, o algoritmo dela, inclusive, foi provado correto depois. Eles não conseguiram efetivamente executar essa máquina, ela era uma máquina propositiva, enfim, mas ela foi a primeira programadora, e isso é muito legal, e muitas vezes quando eu falava isso em aula, assim, numa sala repleta de homens, na graduação, os primeiros anos de graduação ali, o pessoal ficava com uma cara assim, mas eu nunca ouvi falar disso. Eu já ouvi falar do Alan Turing, eu já ouvi falar do fulano. Pois é,
Por que será que não se fala tanto, né, sobre isso? Hoje, justamente quem tem feito esse trabalho de resgatar a memória da Ada e de outras mulheres que a gente vai falar aqui, são esses projetos como Meninas Digitais, que estão preocupados em resgatar esse histórico de que as mulheres fazem parte da tecnologia desde o início e exaltar isso para empoderar, essa palavra básica, empoderar outras mulheres. Então, teve também as famosas garotas do ENIAC, que foram mulheres que trabalharam dentro das estruturas daqueles grandes computadores, né, na época das guerras. Então os caras iam para a guerra e sobrou para as mulheres. Foi quando as mulheres acabaram se mostrando sensacionais, muito analíticas, muito cuidadosas, e elas só realmente perderam esse posto, digamos assim, porque os homens voltaram e quiseram assumir o papel, mas elas tiveram um papel super relevante. Aquele filme Estrelas Além do Tempo mostra bastante esse papel das mulheres que calculavam, que faziam os cálculos, e como elas eram relevantes, e aí aquele filme também vai para um lado que aí para além de serem mulheres, elas eram negras, então era o auge da questão da segregação e tudo mais. Outra mulher que pouca gente acaba sabendo que ela existiu, enfim, conhecem ela como uma atriz de Hollywood dos anos 40, mas que basicamente ela era uma das mulheres, uma das pessoas que junto com esse outro pesquisador patenteou a ideia do sistema de frequências múltiplas que deu origem ao Bluetooth, que a gente usa até hoje bastante. E ela era uma atriz de Hollywood e ficou muito mais conhecida por ser uma atriz de Hollywood do que por ter criado esse processo intelectual que acabou muito associado a esse pesquisador e pouco a ela. Então, as mulheres sempre foram muito ofuscadas dentro desse processo, né? Outra que trabalhou muito também e que foi muito relevante, principalmente no que se diz respeito a linguagens de programação, foi a Mary Kenneth Keller, que era uma freira, e ela foi uma das primeiras mulheres a ter um doutorado em ciência da computação, quando isso não era muito comum nos anos 60, era mais comum, assim, as mulheres se formarem em matemática, né, então ela se formou efetivamente em ciência da computação, e ela contribuiu para a criação da linguagem de programação BASIC, que era para meios didáticos, mas que acabou derivou várias outras linguagens, né, que a gente usa até hoje. E ela foi uma pessoa muito preocupada com a educação, então eu acho isso muito legal, porque ela era uma mulher que trabalhava a questão de facilitar a aprendizagem de programação e trabalhar como ferramenta educacional para desenvolvimento humano, que é muito o que nós todas aqui, né, estamos tentando fazer também no GG, no Meninas Digitais. E tem a Grace Hopper, que é maravilhosa, ela era uma almirante da Marinha dos Estados Unidos, o que já era uma coisa super fora do comum, porque a maioria dos almirantes eram homens, e ela foi doutora em matemática, então, e ela criou a linguagem de programação COBOL, que é uma linguagem que também deu origem a várias outras linguagens, e que também foi bastante usada na popularização do ensino, tá? E aquele termo bug, que a gente usa até hoje, foi criado, digamos assim, por ela, porque basicamente essas máquinas elas eram bem grandes e elas ficavam em áreas abertas, assim, galpões, né? E uma mariposa entrou no sistema e começou a dar problema no sistema. E aí ela investigou ali e viu que na verdade era um bug, era um inseto, era um bicho que estava ali dentro que estava dando problema. Não era o problema da programação que ela tinha feito. E aí surgiu o termo bug que a gente usa até hoje. Então, assim, pensa, bug, a gente usa até hoje, está na nossa cultura popular, todo mundo fala, eu tô bugado, eu tô não sei o quê. Foi uma mulher que trabalhou muitos anos com tecnologia que acabou achando o problema de uma máquina e criou esse termo, e ninguém fala também sobre ela, né? E a Katherine Johnson, que é uma que quem assistiu o filme Estrelas Além do Tempo deve ter visto, ela é a
a principal, digamos assim, das três profissionais que trabalhavam na parte de aplicações de computação da NASA, e ela teve um papel muito importante não só pela questão feminina, mas pela questão racial também, né, de ser uma figura de inspiração para as outras mulheres. E tem a Karen Jones, que também trabalhou com os primeiros projetos voltados para o que a gente trabalha hoje em dia de sistemas de recomendação, bancos de dados, essas coisas todas que a gente tem de algoritmos de recomendação, que é a coisa mais comum que tem em todo lugar hoje, né? Os sistemas de busca, como Google e Yahoo, é ela que começou a trabalhar com essa lógica. E, basicamente, quando a gente fala em mecanismos de busca, a gente lembra de quem? Lembra do Google e lembra do Sergey e do Larry Page, que são, ok, 2 homens com super mérito, mas a gente acaba esquecendo essas figuras femininas que estiveram ou não conhecendo, né? Eu também não conhecia nada disso, foi tudo pesquisando a partir de querer saber mesmo, assim, de precisar saber. E aí tem várias outras mulheres de 2000 para cá. Eu trouxe um destaque para essas mais antigas, porque acho que elas abriram caminho para todas essas aqui que estavam aqui. Então, a gente tem a Marissa Mayer, a Sheryl Sandberger, que era do Facebook, a Marissa foi do Yahoo e depois foi do Facebook também. Então, tem muitas mulheres fazendo coisas bem legais hoje em dia, de 2000 para cá, e tem muitas mulheres brasileiras. Eu vou dar o destaque aqui para a doutora Liane Taroco, que talvez vocês conheçam, ela atua na área de educação também. Ela é, basicamente, hoje em dia, ela é a coordenadora do meu programa de pós-graduação, do PGIE, da URGS, e ela é uma das responsáveis, na verdade, por trazer as redes de computadores aqui para o Brasil, as redes de computação, de internet, né? Ela foi uma das primeiras gerentes de redes da RNP, que foi a Rede Nacional de Pesquisa, que foi a primeira rede de internet do Brasil, e depois se espalhou. Então, ela realmente é uma pessoa, assim, bem, digamos, icônica, né? Hoje em dia ela trabalha muito com informática na educação, mas a área dela sempre foi, lá no início, redes, né? Então, temos muitas mulheres brasileiras relevantes nesse projeto. E aí a pergunta é essa, né? Se existem tantas referências, por que a gente não tem por que a gente ainda tem esse contexto? Ainda hoje é importante parar e falar sobre figuras femininas na tecnologia. E aí vem algumas questões que elas não são por motivos de diferenças de raciocínio, ou cognição, ou emocional, de homem e de mulher, e sim por uma questão muito mais voltada a essa cultura. Essa é uma pesquisa de 2014, mas, assim, infelizmente, eu não creio que mudou tanto de lá para cá. Pode ter melhorado um pouco, mas eu acho que não mudou 100%. Então, nessa pesquisa, foi feita uma pesquisa nos ambientes de trabalho, né? 73% das pessoas acreditavam que a área de tecnologia é sexista. Eu tenho certeza absoluta que ela é sexista até hoje, embora muitas empresas estejam fazendo meios de mudar. Então, por exemplo, eu trabalho, eu não falei ali na minha bio antes, mas além da minha empresa de consultoria, eu trabalho como consultora em experiência de aprendizagem na DB Server, que é uma empresa aqui de Porto Alegre. E a DB Server, ela é uma empresa que preza, e até foi um dos motivos de eu me interessar em trabalhar lá, é porque eles prezam muito por essa questão de diversidade e do lado humano da tecnologia. Então, tem muitas atividades lá relacionadas à inclusão e diversidade. Mas o meio da tecnologia, na sua maioria, acaba sendo bastante sexista. 52% estão cientes que as mulheres estão sendo pagas menos do que os homens para fazer o mesmo trabalho, isso até hoje acontece também. E existe, às vezes, uma cultura hostil, um isolamento, e alguns incentivadores que sejam mais efetivos, que levem em consideração um contexto feminino dentro de uma lógica corporativa, né?
E tem essa pesquisa que eu acho muito legal também, que ela mostra quais são os motivos que, em geral, as mulheres acabam deixando a área de tecnologia. Por quê? Assim como tem pessoas como eu, e vou citar de novo a Luizete, que a gente acabou não saindo da tecnologia, mas agregando outras áreas, como educação. Tem muitas mulheres, e vocês, a maioria aqui que acabou indo da sua área, acabou agregando a tecnologia, tem muitas mulheres que iniciam na área de tecnologia e desistem e vão para outra área. Não porque elas não eram boas, nem porque elas não gostavam, mas porque foi uma questão, assim, de preservar a sua saúde mental, sua integridade humana. Então, muitas saem pelas condições de trabalho, por ter salários mais baixos, por horas extras de trabalho que não deixam com que elas consigam cumprir outras atividades que a gente sabe que as mulheres acabam tendo a mais. Muitas mulheres acabam optando por não seguir numa carreira de tecnologia para ter mais tempo com a família, ou por conflitos com a família, porque muitas vezes o seu parceiro não vai, num casal heterossexual, né, não vai aceitar que ela trabalhe tanto quanto ele. A gente sabe que tem vários contextos. Algumas perdem o interesse, né, porque não gostam do dia a dia desse trabalho, e outras por questão de clima organizacional. Não gostam da cultura da empresa, de algum processo um pouco ofensivo, ou questão de colegas e chefe também. E os motivos dessa baixa representatividade, né, na TI, eles têm um pouco a ver também com uma questão chamada síndrome do impostor. Quem é que já ouviu falar aí desse termo? Alguém? Não? A síndrome do impostor, ele é uma questão da área da psicologia. Então, no final dos anos 70, dois psicólogos, né, a Pauline e o Gale, perceberam esse comportamento da síndrome do impostor, principalmente em mulheres, onde, nessa época ainda, as mulheres eram vistas muitas vezes como mão de obra inferior que o sexo masculino, por noções bem estereotipadas, como eu falei ali no início da minha fala, e o que acaba sobrepondo as suas fraquezas. Então, nessa síndrome do impostor, a pessoa supervaloriza a capacidade dos outros e acaba supervalorizando as suas próprias fraquezas. Eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos um gráfico, e aí vamos ver o quanto vocês se identificam ou não com isso. Então, basicamente, os gatilhos podem acontecer em vários momentos. Pode ser, por exemplo, tive uma nova oportunidade, um projeto, eu tenho uma empolgação inicial, e depois disso eu acabo tendo uma preocupação, um medo, um pânico, algo que já está me instigando a dizer que não vai dar certo, eu não tenho capacidade para isso, as pessoas vão perceber que, na verdade, eu não tenho essas habilidades. E aí ele pode ir para dois lados. Ou a pessoa vai se dedicar a um trabalho intenso, com um esforço enorme, e vai ter um alívio inicial, vai receber feedbacks positivos, e vai acabar ignorando esses feedbacks positivos, porque vai achar que as pessoas não sabem, na verdade, o que elas estão falando, não vai dar o devido valor ao trabalho dela mesma. Ou então a pessoa entra num ciclo de procrastinação, e mesmo que ela consiga cumprir com o que ela se determinou, ela vai achar que aquilo foi uma sorte. Em todos esses casos, a pessoa, ela foca nas pequenas falhas. Ela se sente uma fraude, ela tem ansiedade, depressão, e esse ciclo se repete muitas vezes. A síndrome do impostor, ela é uma coisa da área da psicologia, então não tem necessariamente a ver com tecnologia ou com mulheres na tecnologia,
mas os estudos mais recentes, dos anos 2000 para cá, começaram a perceber esse comportamento em muitas das mulheres que resolvem ir para a área de tecnologia, e que acabam desistindo, muitas vezes, do curso antes da finalização. Então, eu lembro que quando eu entrei na computação, entraram 6 mulheres numa turma de 50. Dessas 6, apenas eu e uma outra colega nos formamos, porque aquela turma que eu me formei era uma turma de um monte de gente de outros... Eu fiz 5 anos de faculdade ao invés de fazer 4, né? Então, eu fiz 1 ano a mais, por causa que, às vezes, não tem dinheiro para fazer todos os créditos, né? A gente sabe como é que é. Então, acabou juntando um monte de outras pessoas de outros níveis ali. Então, existe ainda hoje uma desistência muito grande nos cursos de graduação, no início dos cursos de graduação, porque os homens reagem, talvez, de uma forma diferente, e como eles já são instigados e muito incentivados a trabalhar com tecnologias, a superar, digamos assim, uma autoestima um pouco maior, né? Muitas vezes a gente entra nesse ciclo da síndrome do impostor. Então, é muito importante que a gente consiga, primeiro, identificar se a gente passa por isso, e, enfim, buscar ajuda e começar a reconhecer seus próprios méritos e suas próprias conquistas, e conseguir, enquanto professores, e daí eu acho que aqui entra muito esse nosso papel de pessoas que estão interessadas nessa área, que estão pesquisando sobre essa área, de conseguir reconhecer que muitas vezes um aluno ou uma aluna nossa pode estar passando por isso, principalmente as alunas. Eu, quando estava na graduação, então dando aula na graduação, eu trabalhava no primeiro semestre e no quinto e no sexto, num curso que tem 6 semestres, que era o tecnólogo em análise de desenvolvimento de sistemas. E dificilmente, nesses 12 anos, eu dei aula para uma mulher no primeiro ano e no último ano, porque, em geral, elas desistiam. Foram poucas as que chegaram no final. A gente começou a fazer um trabalho em 2016, no Senac, que era onde eu trabalhava, e teve um resultado muito legal, assim. Daí, às vezes, a pessoa desistia por outros motivos, tá? Por outras questões da vida. Uma coisa que começou a acontecer muito legal de uns anos para cá, e que eu comecei a perceber lá no Senac, era muitas mulheres que chegavam para fazer a sua segunda formação em ADS, ou Sistemas para a Internet. O que é muito legal, porque isso mostrava que, ok, talvez ela tenha ido para uma outra área no início, e ela se formou naquela área, mas agora ela já estava num ponto onde ela achava, eu vou fazer uma segunda formação, eu vou fazer uma formação na área de tecnologia. Muitas vezes elas se sentiam muito intimidadas. Eu tive alunas da biologia, de letras, eu tive uma aluna da dança, que estava fazendo ADS, pessoal de jornalismo, publicidade, e se sentiam intimidadas porque, muitas vezes, os meninos que chegavam na graduação, eles já tinham feito, por exemplo, um curso técnico no ensino médio, eles já tinham feito vários cursos online em sites, e elas nunca tinham pensado em fazer isso, elas nunca tinham sido incentivadas a fazer isso. Então, a gente começou a fazer um trabalho de apoio para essas meninas, e era uma coisa muito mais um apoio psicológico do que um apoio tecnológico. Elas não tinham problemas em aprender a tecnologia, elas tinham uma questão emocional, talvez, e psicológica, que acabava fazendo com que elas não acreditassem em si mesmas. Então, quando a gente diz que o primeiro passo para ter mais mulheres na tecnologia é ter inspirações, mostrar que várias mulheres estão na área, que estão se dando bem, e que existem as barreiras, mas elas são transponíveis, é o que precisa, porque não existe uma questão de que as mulheres são mais lentas na aprendizagem em TI, ou que tem mais dificuldades em programação. Isso não quer dizer nada, na verdade, eu tive alunas que
faziam códigos, faziam algoritmos muito mais inteligentes do que outros meninos, porque justamente por essa insegurança delas, elas se esforçavam muito mais em tentar fazer assim aquilo sensacional, aquilo perfeito. Então, isso aqui é uma coisa que eu acho que é interessante da gente saber enquanto professor e conseguir perceber nos nossos alunos se existem alguns indícios em relação a isso e como a gente ter esse apoio, né, ser essa pessoa que vai poder apoiar essas pessoas e perceber na gente também. Então, se vocês identificam esse processo na sua própria vida com frequência, é importante prestar atenção, isso é uma luta diária, mas também prestar atenção nas pessoas que nos rodeiam. Porque, de fato, assim, não é mimimi, não é vitimismo, quando a gente diz que existe, sim, uma cultura bastante machista, tanto nos cursos de graduação em computação, quanto no mercado de trabalho. Então, esse aqui é um protesto que foi feito na URGS sobre, acho que foi na URGS, sobre frases que foram ditas por professores nos cursos de computação, e que aí o pessoal imprimiu e colocou nas paredes, assim, para espalhar no, como dizem, tarará no ventilador, assim, para mostrar. E a gente lendo essas frases aqui, sabe, por exemplo, agora que tirou o óculos, preciso me concentrar. Isso é assédio sexual, praticamente, né? Porque, tipo, o professor tá cantando a guria na cara dura. Você cortou o cabelo, seu namorado deixa. Se ela aguenta essa mochila, imagina o que ela não aguenta. Não basta ser gordinha, ainda tem que usar saia curta. Seu trabalho tá ruim, você podia pelo menos ter vindo com uma saia mais curta. Ou seja, são absurdos que a gente não aceita, mas essas coisas acontecem. Eu não vou citar o nome do professor, porque talvez a Luizete conheça ele, talvez tenha até sido colega dele. Mas teve um professor da UPF, que obviamente não é o Adriano Teixeira, né, gente, por favor. Um professor da UPF, que foi meu professor, e ele uma vez disse na sala de aula, numa aula de laboratório de hardware, que é uma disciplina... eu sempre achei bem chato, na verdade, que é dos componentes eletrônicos e tal, nunca gostei tanto dessa parte. E ele teve 2 vezes que foram super absurdas, que eu, naquela época, com 18, 19 anos, fiquei quieta e achei, tá, que bobagem, que coisa e tal, e fiquei quieta, mas se fosse hoje, eu ia fazer um escândalo. Porque ele falou assim, ao terminar uma explicação, ele disse, as meninas, se não entenderam, eu posso dar uma receita de arroz. Ele falou isso, tipo, juro, ele falou isso, e eu fiquei assim, tipo, o pessoal riu, todo mundo ficou meio desconfortável, mas seguiu, ninguém falou nada. Eu não tive coragem de falar nada, as minhas outras 2, 3 colegas não tiveram, e os meninos, muito menos, os meninos riram. E a outra coisa que ele falou é que existiam bancadas, assim, com o hardware, e tinham 3 ou 4 meninas na minha sala, e aí uma das equipes que a gente tinha formado era eu, mais 2 meninas e 3 meninos. E aí ele disse, não, vamos desfazer essa equipe aqui, porque senão vocês vão ficar muito fracos. E ele estava querendo dizer que, na verdade, a gente ia demorar mais para fazer a atividade com 3 meninas na equipe, então era melhor distribuir as meninas nas outras equipes. Então, isso foi ouvido lá em 2002, 2003, mas eu garanto que até hoje, muitas dessas coisas ainda são reproduzidas, tá? Então, a diferença é que hoje eu acredito que as pessoas têm recursos, por exemplo, como fazer um videozinho, gravar um áudio, postar na internet, e isso acaba aparecendo muito mais. Naquela época, realmente, eu ficava sem ação, mas foram coisas, assim, que ficaram muito marcadas na minha vida. Ainda bem que foi, assim, foi um professor no meio de vários outros maravilhosos que eu tive, inclusive o Adriano foi um professor que me incentivou muito nessa questão de autoconfiança, de ser uma pessoa da área de tecnologia. Ele sempre, até hoje, ele fica exaltando muito a questão de eu saber programar muito bem, segundo ele, tá, gente? Eu não quero dizer, mas ele sempre fala muito do meu lado tecnológico, então ele foi um cara que me incentivou muito. Ao mesmo tempo, tinha esses tipos de professor aí que acabam, muitas vezes,
podendo desestimular uma pessoa. Esse aqui também é da URGS, ó, é do Meninas na Ciência. Então, ó, tá achando difícil, vai fazer balé. Eu acho legal falar dessa aqui, porque eu fiz balé muitos anos e é super difícil fazer balé. Esse professor que acha que balé é fácil, não sabe da vida. Então, aqui, ó, achei que as mulheres não fossem conseguir realizar essa atividade. Meio que na mesma vibe. Ó, esse aqui, meninas da licenciatura, vocês vão querer matar essa pessoa. Licenciatura é curso para mulher que não passa nas cadeiras do bacharel, que é ridículo também. Então, assim, esse tipo de coisa aqui pode ser uma conversa, pode ser um comentário breve em uma aula que pode fazer a pessoa questionar o seu papel ali, questionar a sua presença e acabar desistindo. Então, assim, às vezes a gente, enquanto professor, não entende o nosso papel, que pode ser decisivo, tanto para uma pessoa avançar na carreira dela e na autoconfiança dela, quanto destruir uma autoconfiança, porque dependendo do contexto dessa pessoa, dependendo da realidade dessa pessoa, isso pode ser muito destrutivo. Eu vi que a Elis falou aqui, imagina tudo isso nos anos 80, estou revendo algumas coisas, imagina, nos anos 80 devia ser pior ainda. As estratégias do que a gente pode fazer efetivamente é, basicamente, nos educarmos, tanto na questão de qualificação técnica mesmo, de buscar isso e acreditar que nós conseguimos tanto quanto qualquer cara que fica contando vantagem por aí, e acho que tem um processo muito grande de psicológico mesmo, sabe? Da gente se apoiar, criar uma rede de apoio que não é uma rede só de desabafo ou só de lamentação. É uma rede de apoio de mulheres indicando mulheres, de mulheres enaltecendo mulheres. Por isso que eu achei muito lindo quando vocês botaram os nomes de nós todas aqui, porque eu acho que esse é o caminho mesmo. Inspiração, a gente enaltecer essas mulheres todas aí que servem de inspiração, falar muito o nome delas para que elas apareçam mesmo depois de 50 anos do momento que elas deveriam ter aparecido, sabe? Fazer uma espécie de justiça um pouco tardia. Desafiar os estereótipos, que é aquilo que eu falei lá no início, desconstruir esses estereótipos. Eu acho que a área de tecnologia, graças a todos os deuses, ela está melhorando um pouco nessa questão de desconstruir um pouco os estereótipos, porque hoje em dia as pessoas da área de tecnologia, elas têm que ser mais sociáveis, elas têm que saber conversar, tem os métodos ágeis dentro das áreas de tecnologia que estão estimulando muito essa questão de que tu não pode mais ser uma pessoa que fica com um capuz, assim, uma pizza programando e não conversa com ninguém. Então, esses estereótipos estão sendo desconstruídos. E essa questão, reforçar as redes, oportunidades de mentoria, que eu acho que é uma coisa que o Meninas Digitais faz bastante, com a qualificação tecnológica, mas também a qualificação das soft skills, né, a qualificação dos aspectos comportamentais. E então, assim, para modificar esse cenário, além do Meninas Digitais, que já estava aqui, tem vários outros programas, e eu vou falar rapidamente para encerrar aqui, que já passei do horário até, um programa que eu participei como mentora por 3 anos, que é o Tech Innovation Challenge. É um programa que eu não sei se ele está ainda em atividade aqui no Brasil, mas foi um programa bem legal e para mim foi muito importante participar, me senti muito bem e aprendi muito no processo, assim, a ter uma convivência maior. Então, o que esse programa, só para falar rapidamente, esse programa do Tech Innovation Challenge, ele era um programa de 12 semanas, ele é diferente, por exemplo, do Meninas Digitais, que é um programa mais a longo prazo, né, uma comunidade. O Tech Innovation Challenge era, então, um programa de 12 semanas, onde um mentor voluntariamente se candidatava ali para fazer a mentoria, e aí ele era relacionado com escolas. Então eu trabalhei na escola Pepita de Leão, aqui em Porto Alegre, no Passo das Pedras, com 4 meninas, elas tinham entre 12 e 13 anos, 11 e 13 anos, e eu trabalhei com elas, a gente construiu toda uma ideia de um programa, de um aplicativo, né, tecnológico,
para melhorar a comunidade escolar delas. Então, era tudo muito focado na sua própria comunidade, como as tecnologias poderiam atuar, e não só na questão delas aprenderem a programar, mas delas pensarem em empreendedorismo, pensarem em criatividade. Então, é legal que todas as palavras que vocês trouxeram ali no início, quando se pensa em computação, elas se encaixam perfeitamente nesses programas todos que a gente tem aqui. Eu acho muito legal todos esses programas. Eu conheço o PyLadies muito de perto, o Women Tech Makers eu conheço o pessoal também, o Rails Girls eu já participei, o Anitas eu conheço algumas pessoas que trabalham nele, e agora o Meninas Digitais também, o Tech Innovation eu fiz parte. Esses programas todos, eles estão muito centrados em uma questão integral da pessoa. Não é um curso de tecnologia que vai formar programadoras, vai formar justamente pessoas que trabalham na área de tecnologia e que têm uma visão humana da tecnologia, o que é muito legal. E aí, então, assim, para o recado final, eu acho que a gente precisa de representatividade, e nós aqui, como pessoas que atuam na área de TI, a gente faz esse papel também de representar e inspirar as outras pessoas. A gente precisa ter as nossas inspirações, então eu tenho várias mulheres que eu admiro na área de tecnologia, e isso é bom para a gente, quando começa a dar aquela fraquejada em alguns momentos, volta e pensa nessas pessoas. A gente tem empatia porque as trajetórias são muito diferentes, então, como eu falei para vocês, eu tive uma trajetória que teve uma série de privilégios desse processo, e eu não posso dizer, assim, que, é fácil, as mulheres só não estão na tecnologia porque elas não querem. Porque é só entrar na área de tecnologia. Infelizmente, eu já vi mulheres falando exatamente isso, assim, como se fosse, se eu conseguir, então todo mundo consegue. Quando, na verdade, não é. Isso é falta de empatia, de pensar em outros contextos de pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades. Questão de sororidade, que é uma coisa que está super em alta e que é muito importante, que é justamente esse auxílio mútuo entre as mulheres, uma rede de apoios onde a gente possa criar ações, não só, como eu falei, né, não só, vamos ficar se lamentando e tal, mas pensar em ações mesmo para efetivar a mudança, e tem que ter a tal da resiliência também, porque para cada 2, 3 dias felizes, assim, a gente vai ter um dia que a gente vai se estressar com algum machismo ou alguma coisa. Então, precisa ter essa confiança. O que eu deixo de mensagem final aqui para vocês é uma frase da própria Grace Hopper, que eu acho muito bom, que é: um navio no porto é seguro, mas isso não é para que os navios servem, né? Navegue para o mar e façam coisas novas, que é o que a gente tem que fazer, mesmo como pessoas que já estão num processo mais maduro de se entender como pessoas da área de tecnologia, como mulheres na área de tecnologia, e o que a gente pode fazer por essas pessoas que ainda não conseguiram chegar nesse processo. Então, eu agradeço muito a paciência de vocês por me ouvirem aqui, pelas participações, e acho que agora a gente tem uns minutos, né, para trocar umas ideias. E a Carol está espirrando. Fantástico, fantástico. Eu acho que agora a gente abre para, se alguém tiver alguma contribuição. Eu vi que teve bastante participação no chat. Espirro. Está espirrando. Olha para a luz. Quando vem espirro, tem que largar o espirro, porque senão depois tu perde o timing. Eu estou no escuro aqui, agora escureceu tudo aqui, agora que eu vi que eu tô só... E aí, essa frase eu achei fantástica, né? É bem como tu disse antes, né? Na série, conforme a conversa foi andando, né? As meninas colocaram o nome das mulheres que estão aqui hoje. E nesse apoio mútuo entre nós, eu acho que essa questão de navegar para outros mares e fazer coisas novas, ela é mais... como é que eu posso dizer? A gente tem mais força, né, para fazer isso. Sim. Quando a gente tem o apoio de outros. Eu queria aproveitar também, enquanto a gente vai estar aqui todas juntas, eu tinha falado com a Carol, né, aproveitar e fazer uma
uma propaganda dos cursos que a gente está oferecendo, até, eles não são relacionados a necessariamente tecnologia, mas a gente fala um pouco de tecnologia, e eu criei um cupomzinho de desconto aqui, amiguinho, para quem quiser participar. Esses cursos a gente vai começar semana que vem, sei se é na semana que vem, na outra, né, curso de gamificação para educação e um curso de aprendizagem baseado em projetos. Eles são mini cursos, eles têm 4 horas ao vivo, e 4 horas que daí a pessoa faz no horário que ela quiser. Quem tiver interesse, eu vou botar o link do site aqui, e aí esse cupom de desconto, ele tá válido até segunda-feira que vem. Quem tiver interesse também, ou tiver alguma dúvida, enfim, pode conversar comigo. Eu vou deixar meu e-mail já estava ali, mas eu vou deixar meu e-mail aqui. Pode entrar em contato comigo, não só por causa disso, obviamente, né, mas fica o meu contato também para a gente pensar coisas juntas aí, fazer projetos juntos. Então, já fiz aqui o merchan, quem tiver interesse, entra lá no site para dar uma olhadinha nos cursos. Agradeço se quiserem seguir a gente nas redes sociais também. A gente está começando esse ano com essa iniciativa, e agradeço muito, assim, esse espaço, essa oportunidade aqui de trocar ideias. E vamos agora trazer aí os depoimentos de vocês, as perguntas, estou à disposição. Já ganhou uma fã aqui, Aline, já vou te seguir. Que bom. Tá, então querida. Tá bom. Obrigada, eu te sigo de volta depois ali no Facebook. A minha história não é muito diferente da tua, só que eu vim da roça, do interior, uma cidade bem pequena, e na época eu sou de uma família bem grande, e as minhas primas, todas mais velhas, todas eram professoras, né? De letras, matemática, artes, enfim, tem um monte, né? E aí eu queria fazer alguma coisa diferente, e eu falava isso para os meus pais, sabe? Eu quero buscar uma faculdade diferente, mas eu era muito puxada para a área exata, né? E aí eu tentei pensar, meu pai queria que eu fizesse faculdade aqui em Passo Fundo, que era mais próximo, né? E aí eu tentei ver se tinha arquitetura, por exemplo, na época não tinha. E aí, pesquisando, que fiquei em dúvida entre engenharia civil e ciência da computação. E aí apareceu um pessoal da UPF divulgando os cursos na escola que eu fiz o ensino médio, uma escola do estado. E me apaixonei pelo que eles falaram e já decidi que ia ser isso. E na minha época eu tive muita sorte, porque eu tive muitas colegas mulheres. Que bom, e como faz diferença, né? Era um grupo muito bom. Os colegas meninos respeitavam muito nós. A gente trocava muita informação. Eu fui bem feliz durante a minha faculdade, porque a maioria delas trabalha na área, a maioria é programadora de grandes empresas aqui no Brasil e no exterior. Tem uma prima minha que trabalha em Portugal, numa grande empresa, que ela era aqui de Passo Fundo, e decidiu fazer informática porque eu vim para Passo Fundo fazer, e ela nunca tinha pensado nisso, ela é uns 2 anos mais nova que eu, e aí acabei estimulando ela também. Às vezes é uma pequena ação, assim, às vezes é só a iniciativa, né, já é uma inspiração para outra pessoa. Né? É verdade. Só que aí eu acabei sendo convidada para trabalhar com educação, não era o meu propósito, eu queria programar, só que os convites para trabalhar nessa área foram grandes. Eu me formei, a minha formatura foi em janeiro de 99, né? E em fevereiro eu já tive 2 propostas de trabalho na área de educação e comecei. Sim. E gostou, né? Daí é o que importa também. Daí me apaixonei também. pela educação. Quando eu entrei na computação, eu pensava assim, que eu ia para 2 áreas, ou eu ia para aquela área, porque era na época, tinha acabado de lançar o filme Matrix, né, ali, em 99, quando eu comecei a me interessar, e daí depois teve o Matrix Reloaded, em 2002, logo quando eu entrei na faculdade. E eu estava muito assim, eu quero trabalhar com segurança da informação, com redes, essas coisas assim. E depois eu queria trabalhar como programadora para web. Só que
tu lembra, né, o curso de computação não, mesmo na minha época, acho que na tua época não tinha, na minha também não tinha, era só Não. C, Java, Delphi, só as coisas assim. Então não tinha É. curso não tinha disciplina de programação, e as disciplinas de redes eram lá no fim. E aí eu acabei entrando no projeto do Adriano Teixeira e comecei a ver a questão da informática e comunicação, e aí fui para esse lado, assim. Mas eu também não tinha o intuito de trabalhar com educação, né? Mas acho que é bem apaixonante, assim, todo mundo acaba gostando bastante. É legal que tu teve essa experiência. Uma coisa que eu queria ressaltar é que, assim, eu não tive problemas com os meus colegas até. Isso é uma questão Sim. que eu acho que talvez seja um pouco do perfil até do pessoal da região de Passo Fundo, talvez, não sei. Mas os meus colegas eram ótimos. Eles assim, eles não tomavam a frente, digamos assim, para tentar evitar que os professores fizessem alguma coisa, porque também, no final, tudo piazada, né? 18, 19 Eles nem anos, entendiam eles nem qual entendiam. era a Mas intenção, às eles vezes. não tratavam a gente de forma inferior. Uhum. Pelo contrário, eu tinha colega que queria fazer projeto comigo porque sabia que eu ia fazer tudo direitinho, era nerdzinha, papapá, papapá. Sim. Então, assim, não, com os colegas realmente não, foi mais com esse professor especificamente aí. Então, realmente, como faz diferença, né? A gente tem casos de muitas pessoas que abandonam o curso, às vezes por causa da família também, né? Que a família Sim. não vê, tu devia fazer direito, devia fazer alguma coisa da área de saúde, porque é mulher, porque não sei o quê, sabe? Então Meus pais foram grandes incentivadores, agradeço muito, e se ajuda a esforçaram tirar. muito para que eu pudesse fazer a faculdade, sabe? Eu também sonhava com um computador, não Ai, tinha internet na época, eu sonhava. Aí, no ano que eu me formei, em 98, no início do ano, meu pai me deu um computador. Nossa, eu fiquei realizada, podia fazer meus trabalhos em casa, não precisava ir sim. para o laboratório da UPE. Imagina fazer a computação, o curso todo de computação sem computador em casa, daí é mais difícil ainda. O Eu fiz. LabComp. Eu tenho umas relíquias guardadas, disquete, o disquete bolachão de papelão, eu Aham. tenho guardado, que era o que eu Legal. usava no início, né? Isso é muito E aí legal. eu guardei de recordação. Muito massa. Muito bem. Gente, vocês têm alguma pergunta para fazer para a Aline? Ou se quiser contar a sua história aí também. Também. Oi, Aline. Oi, Carol. Oi, Elis. Meninas, tudo bom? Sabe que eu estava aqui ouvindo Carol, Aline, e daí às vezes passa aí a Luizete falando, passa uns filmezinhos na cabeça. Eu sou mais antiga, né, meninas? Então, eu vim da comunidade. Na minha época de ensino médio, como diz a Aline ali antes, é que, na verdade, não era ensino médio, né? Eram diferentes os termos usados ali, e aí acontecia uma coisa que era assim, na minha escola, eu sou de Soledade, então na minha escola, que era a escola normal, nós tínhamos três vertentes do ensino médio na época, que era quem estudava de manhã era o preparatório para o vestibular, e quem estudava de tarde era quem queria fazer magistério, para ser prof, e quem estudava de noite era para técnico em contabilidade. Então, o meu primeiro desafio foi ali, porque eu queria fazer vestibular, porque o meu sonho era ser engenheira mecânica. E eu queria, só que eu queria estudar de noite, porque era chique estudar de noite. Aí era assim, quem é que estudava de noite? Os inteligentes. Tipo, não que a gente falasse isso, mas isso estava gritante na sociedade, sabe? A cultura. E infelizmente, eu digo isso hoje, quem não tinha tanta capacidade de discernimento e de fazer alguma coisa, não fazia nem preparatório para o vestibular e nem técnico em contabilidade, fazia magistério. Então, daí, por exemplo, assim, tu é menina, tu tem que fazer medicina, tu tem que fazer direito para te ser, né, mais ou menos na sociedade. Tu vai para o técnico em contabilidade porque tu não tem dinheiro e tu tem que trabalhar. E tu vai para fazer de tarde, porque então isso era muito feio, né? Pensa lá em 87, 88.
Eu sei que eu me formei, então, em técnica em contabilidade ali em 89, e aí fiz o meu vestibular na UPF para engenharia mecânica, mas por questões financeiras não consegui cursar. E a federal era muito difícil, né, Aline, na época. Era um monte de dias de vestibular, um monte de coisa assim. E aí eu acabei vindo, então, fiz contábeis e depois administração, fiquei a minha vida toda nessa área. E aí, por um acidente que aconteceu com a minha casa, que pegou fogo em 2009, estava fazendo matemática porque eu gostava de números. E aí, eu acabei vindo de paraquedas na educação, que daí eu conheci a Carol ali, logo depois. E aí, a educação me levou para o lado da tecnologia. E hoje eu sou apaixonada pela tecnologia, pela robótica, pelas metodologias. Ah, legal. Né? Ah, e legal que tu foi para a área de robótica, porque encaixa muito com aquela teu primeiro desejo da Daí, mecânica, da engenharia, né? e aí acabei indo para física, e aí, né, agora eu uni o útil ao agradável, depois de uma certa idade. As trajetórias, elas acabam, às vezes, dando alguns desvios, mas tudo isso faz parte, assim, quando eu fui fazer a computação, eu fiquei pensando, por que eu não comecei a prestar mais atenção em programação e coisa antes, porque eu tinha muitos colegas que já tinham feito curso técnico, ou tinham feito algum outro curso. Eu tinha uma empresa de tecnologia lá em Passo Fundo, aí em Passo Fundo, enfim, lá em Passo Fundo, que era a Informaticom, que era bem no centro da cidade, assim, e todo mundo fazia vários cursos, mas não era muito barato, assim. E aí eu fiquei pensando, por que eu não pedi para os meus pais para fazer curso da Informaticom, porque daí eu já chegava na faculdade mais preparada. Mas olha a mentalidade, né? Tu não tem que chegar preparado numa faculdade de computação sabendo programar. Tu tem que ter a possibilidade de se desenvolver nessa faculdade, mas é aquela ansiedade que a gente acaba tendo de ver que alguns colegas já sabiam programar e aquilo estava muito fácil para eles, e eu estava penando, eu ficava, por que eu fiquei fazendo aula de dança e curso de dança, se eu podia ter feito curso de tecnologia, já que eu vou trabalhar com isso? E depois eu comecei a ver que, na verdade, que bom, sabe, que eu tive toda essa trajetória de trabalhar com outras coisas antes, e que essas coisas impactaram em como eu enxergo a tecnologia, e eu acho que é muito da nossa história, assim, né, todas nós aqui que estamos bem multidisciplinares, e eu acho que hoje em dia a visão multidisciplinar, com certeza, ela é muito relevante e é cada vez mais requisitada, né, uma pessoa que fica só naquela caixinha, assim, que não tem muita versatilidade, ela vai ter cada vez menos oportunidades de trabalhar, e na área de educação também, né? Olha como cada vez mais o professor tem várias atribuições, e uma delas é justamente pensar em formas diferentes, com tecnologias. Então, bem legal conhecer a história de vocês, gurias. Alguém mais quer falar alguma coisa? Enfim, tem o meu e-mail ali, vocês podem entrar em contato comigo, se vocês têm algum grupo de WhatsApp, alguma coisa, e quiserem me passar para eu poder participar, gostaria de me aproximar mais do projeto do Meninas Digitais, eu estou à disposição, do GG também, mas aí não sei como é que tem sido os encontros, eu não vou tanto para Passo Fundo, meu pai mora em Passo Fundo, mas agora com a pandemia, né, a coisa está pegando em Passo Fundo, eu só digo para ele, pelo amor de Deus, fique em casa, não sai saracotear na rua, porque está tudo muito complicado. Mas gostaria de me aproximar mais de vocês todas, se quiserem depois me passar os seus contatos, eu fico bem feliz. Eu posso, inclusive, mandar o e-mail das meninas, porque pela inscrição a gente teve acesso aos e-mails, e a gente não tem um grupo ainda do Meninas Digitais, na verdade, a gente tem um grupo do GG, né? Se você tiver interesse, eu posso talvez mandar o teu contato lá no grupo, e aí quem quiser também ter mais acesso, né? Sim, seria bem legal. Agradeço muito aí, pessoal, Nós que esse final de tarde foi muito agradável ouvir as histórias de vocês e poder conversar um pouco sobre esse assunto. Nós que agradecemos e parabéns pela tua trajetória e pela das meninas que contaram aqui também. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, Aline.
pela tua fala essa noite, que nós tenhamos força, né, para seguir a nossa história, os nossos sonhos, independente do que digam, né? Exatamente. E tenham todos uma boa semana, um bom resto de semana. E semana que vem nós teremos a ação sobre podcast, tá? Então a gente vai ter o Olavo Vitorino, do GG, acho que é Natal. Ele vai estar conosco, ele já deu uma formação para nós. Ele vai estar de novo conosco falando sobre podcast. Tá bem, pessoal? Tá, pessoal, até mais. Muito obrigada pelo convite. Até mais. Tchauzinho. Abração. Tchau, tchau.